Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente, aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro Europeu. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Viagens Sem Perrengues, aqui do curso de turismo do Centro Europeu. Estamos com uma nova série sobre destinos, trazendo convidados que viajaram recentemente para diversos lugares do mundo, e hoje o tema é Paris, moda e estilo. Quem será que eu convidei aqui para o nosso podcast do curso de turismo? Meu amigo Pablo. Olá pessoal. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar, né, desse destino maravilhoso que é Paris. E para quem gosta de moda, quem gosta de glamour, não tem outro destino mais glamuroso, né, Raquel? Sim, e a gente sempre quis, né, Pablo? O Pablo, ele é o supervisor do curso de consultoria de imagem aqui do Centro Europeu, e a gente sempre conversava pensando, nossa, é um tema que combina bem com o turismo, e a gente já estava querendo há muito tempo já fazer esse papo, né, Pablo? Porque você também tem seu canal de podcast aqui no Centro Europeu, que também eu recomendo para o pessoal dar uma olhadinha. E o legal é aproveitar essa ocasião que ele voltou recentemente de Paris, né? Eu sei que Paris é um destino que estava no seu coração, que há muito tempo você queria conhecer. Aliás, Paris é um dos destinos assim mais desejados do brasileiro, do mundo inteiro, né? Uma das capitais do turismo do mundo. Então, a gente vai fazer essa conversa sobre Paris, sobre moda, sobre estilo, para você trazer essa experiência do que você fez por lá, porque você fez coisas incríveis, coisas que o turista normal não faz. Então, essa que é a diferença quando você viaja dentro de um roteiro, de uma proposta diferenciada, como você fez, né? Que é de um planejamento, né? Foi bem planejada, então isso é um grande diferencial, né? Temos até, olha só, esse cenário, né? E não, é de verdade aqui um espumante pra gente brindar, porque eu acho que esse tipo de viagem tem glamour, né? Tem. Bastante. Vamos abrir logo isso pra gente abrir os trabalhos, né? Vamos começar bem os trabalhos, né? A nossa Muito torre bom. aqui pra criar esse cenário. Gravei um episódio sobre Peru e trouxe até a toalha, Pablo. Eu coloquei nessa mesa, coloquei elementos, trouxe livros. E eu já estive em Paris 2 vezes, mas foi antes da pandemia, já foi há um tempo. E muito da ideia do... Oba! Viva Paris! Paris! Não vou falar nada em francês para não passar vergonha. Você aprendeu algumas palavras em francês na viagem? Na verdade a gente aprendeu um pouco antes de viajar, né? E a gente se virou bem lá em Paris. E foi assim, uma viagem maravilhosa, porque a gente fez realmente tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito, né? Um brinde? Um brinde. As viagens. As viagens, muito bom, muito bom. Sim, então antes de começar a contar dessa viagem, porque o pessoal que já me acompanha sabe que eu vou cercando o assunto, né? Eu quero começar com o teu planejamento para essa viagem. Porque você, dentro da consultoria de moda, eu acho, de imagem, desculpa, tem os dois, né, um pouco, né? Sim, tá muito relacionado. Como que vocês trabalham a parte de turismo e de viagens dentro da consultoria de imagem? Essa viagem ela foi muito pensada para que a gente tivesse uma experiência mesmo, tanto do mercado de luxo, quanto das cores da estação, né? Porque a gente sabe que o consultoria de imagem trabalha com a coloração pessoal, né? E dentro da coloração pessoal, a gente trabalha com as cores de cada estação, né? Porque foi visto que a paisagem, conforme a estação, ela muda de cores, né? Então, isso é usado para a gente fazer a análise de coloração dos nossos clientes, que é uma coisa que está super na moda agora, todo mundo fazendo no Instagram. E a gente vivenciar, então, as cores de Paris no outono, né? E a gente fez todo esse planejamento para linkar, então, as cores
com as marcas de luxo. Então a gente conheceu várias marcas de luxo lá e falamos muito também sobre cores, né? E trabalhamos muito essa percepção, que é uma coisa que era para ser desenvolvida desde muito pequeno, né? A criança na escola, desde muito pequeno desenvolvida, mas a gente vê que ainda é uma dificuldade dos nossos alunos, tanto de ver cores, quanto de ver formas, essa percepção mais apurada dessa área. E por isso é que a gente trabalha muito com isso, fazendo esse treinamento do olhar, que é muito importante para quem vai vestir uma outra pessoa, né? E lá no Cores em Paris a gente fez esse link. Então a gente trabalhou muito a questão didática da cor, né? Falando sobre arte, falando sobre as próprias cores de Paris, daquela estação que estava acontecendo, quanto também as visitas em locais muito icônicos da moda. Então foi uma experiência magnífica, memorável. E além do curso, a gente aproveitou muito a cidade, né? Então a gente foi a restaurantes muito bacanas, a gente foi ao Ritz, onde a Chanel morou, né? Então foi muito bacana, a gente tomou champanhe lá no Ritz. Então fomos em lugares muito, muito legais, muito interessantes. Então foi uma experiência realmente assim inesquecível. E é claro, tudo foi traçado e delineado para que essa experiência acontecesse. Você teve essa preparação, então, porque foram, né, você levou várias alunas, né, e outras professoras participaram. Isso. Então vocês conversaram antes sobre essa preparação para ter esse entendimento e sempre tem muitas dúvidas, né, do que levar para a viagem, né, quais são os looks, já montar os looks, pensar nos lugares que você vai, porque eu vejo que as pessoas planejam até as fotos, né, eu quero ir daquele lugar, porque a Torre Eiffel, por exemplo, com aquele ela look. tem aquele look naquela rua, no lado daquele poste, assim, a gente já tem lugares marcados, inclusive existem tours fotográficos em Paris, para você saber os melhores pontos de fotos com um fotógrafo profissional, que você já prepare os seus looks. Então isso hoje está tão em alta, mesmo para quem não é da área, né, que não trabalha com isso. Eu vejo as pessoas se preocupando, sendo mais assertivas na preparação da bagagem, porque tem limitação. Então, uma bagagem de 23 quilos. Uma coisa é você fazer uma bagagem no verão, outra coisa é você fazer no inverno. Sim. Se você não vai com a sua mala bem pensada, bem planejada, né? Então, eu queria que até que você desse essa dica, assim, como pensar looks quando eu vou viajar, no que eu tenho que estar ligado, assim, não sendo da área, mas para, assim, fazer uma mala, assim, impecável. Qual que é a tua dica? Então, a gente tem, nesse planejamento todo, a gente tem a Carol, né, que é a Carol Zakiak, que mora em Paris. Então, a gente tinha aí um feedback bem importante daquilo que estava, como que estava o clima lá, né? E ela foi nos dando esse feedback durante toda uma semana, antes da gente embarcar. Então a gente sabia qual era o clima que a gente ia encontrar, estava bastante calor, estava um clima bem bacana, os dias bem ensolarados, Paris bem bonita. E o que acontece? Quando você vai planejar uma mala para algum destino, é muito importante você dar uma olhada na previsão do tempo, né? Porque independente da época do ano, esse clima ele pode ter variações. Então olhar essa previsão do tempo é muito importante para você fazer essa análise. E buscar roupas que sejam práticas. Quando eu falo práticas, roupas que não amassem, né, com facilidade. Buscar roupas que você tenha versatilidade, então a parte de cima que combine com várias partes de baixo, parte de baixo que combine com várias partes de cima. Então isso é super bacana. Planejar os teus calçados. Então lá em Paris a gente andou bastante a pé, até para explorar a cidade, para conhecer a cidade. Então a gente buscou passar isso para todas as alunas, para que elas tivessem um sapato que fosse realmente confortável, que evitasse o salto alto, né? E aí hoje a gente tem aí uma gama de sapatos que causam esse conforto e que também deixam a pessoa arrumada. Então foge ali do tênis, que seria uma coisa muito despojada, e a gente vai para outros calçados que sejam confortáveis também, mas que deem um pouco mais de elegância.
Até porque o tema do nosso podcast é viagem sem perrengue, né? Então, viajar com o calçado errado dá muito perrengue. Viajar com a roupa inadequada, ou faltando roupa, né? Passei frio, ou desconforto, é muito perrengue, né? É muito. E aí a gente, a noite ficava bem fresquinho, então ficava por volta ali de 18 graus e tudo mais, então a gente falou para elas para levarem pashminas, né, levar uma terceira peça mais leve, algo que protegesse um pouco desse fresquinho que tava, porque nem para gente que mora em Curitiba 18 graus nem é tão frio. Sim. Então todo mundo foi e participou e não teve nenhum problema com questão de looks, né? Então basicamente é isso, é você pensar no clima que vai estar lá, no teu conforto, né? Na versatilidade das peças, então peças que combinem entre si, né? Então evitar peças muito coloridas, muito estampadas, que daí você vai ter dificuldade para combinar essas peças, né? Para não levar peças em excesso. Né? E para não levar peças em excesso também. E pensar nos lugares que você vai. Então, durante 4 dias, nós fomos para lojas de mercado de luxo, né? Então, aí as pessoas iam um pouco mais arrumadas e tudo mais. Então, pensar no look que seja confortável, que você esteja arrumada e que você não fique fora do contexto daquelas lojas, né? Então, todo mundo estava muito bem. Eles seguiram esse roteiro, né? Tanto da temperatura quanto do dia. E depois desses dias, a gente ficou mais livre. E aí a gente usou roupas ainda mais confortáveis do que essas que a gente usou nos 4 dias, que eram os 4 dias de curso. Porque até nos voos, né, se você for ver, né, os que a gente chama do aerolook, né, o pessoal posta no aeroporto indo embarcar, né, meu aerolook, isso é uma coisa que a gente vê bastante nas redes sociais de turismo, e eu vejo muito isso, né, as pessoas dando a prioridade para o conforto, mas também não é porque tem que estar confortável, tem que estar desleixado, né? Então acho que essa combinação acaba que hoje é possível. E hoje o que traz conforto é muita tecnologia do tecido, né? Então a gente tem aí tecidos que são muito bacanas, muito confortáveis e que dão aí esse conforto térmico, né? Não amassam tanto e você consegue chegar no teu destino mais arrumado. Logo depois que eu voltei de Paris, eu precisei ver uma roupa para ir num congresso e a gente viu ali conjuntos de costume de moletom. Então, que você não diz que é moletom se você não tocar, né? Então, e é moletom, então não amassa, te dá essa versatilidade, tem ali um pouco de elasticidade. Então isso é muito bacana para viajar, você chega no destino ainda arrumado, né? Depois de um voo de muitas horas. Exatamente, voos longos, cansativos, então a gente tem que se preocupar com isso, né, para chegar lá. E outra coisa que eu penso também na questão dos trajes, eu Raquel falando, né, eu gosto sempre de deixar um espaço vazio na mala, eu curto, né, à noite passear nas lojas, dar uma olhadinha no shopping, ver assim as marcas do lugar e comprar coisas e ir usando já, né, para você já pensar. Então essa viagem recente do Peru, eu falei, puxa, algumas coisas eu quero criar um look legal para ir pro Machu Picchu, daí comprei um chapéu colorido, né, comprei uma echarpe também bem do estilo do lugar, e assim ficou tão, você acaba se conectando, né, eu achei tão gostoso isso. Então para mim foi esse envolvimento, né, não é só, a gente não tá pensando na foto, né, a gente tá pensando assim em curtir e buscar o que é do lugar. O turismo hoje ele busca muito essa autenticidade. Então, como é que vocês trabalharam isso lá? Assim? Então, na verdade, chapéu é uma coisa que a parisiense ela usa bastante. Então, como o pessoal já estava pensando muito nessa coisa de viver o momento e sabia que eram dias muito ensolarados, que a gente ia andar muito na rua, de uma loja para outra, né, de um ambiente para outro, de um museu para outro. Então muita gente já levou chapéu daqui. Então já pensou em comprar um chapéu daqui. Mas acabou que a gente foi em loja de chapéu também, daí elas já acabaram comprando e tudo mais. Eu, como foi bastante corrido nos 4 primeiros dias de curso, eu não fiz aquisição nenhuma de nada por conta do trânsito, né, de estar correndo para um lado e para o outro.
Mas depois eu comprei roupas e para trazer para o Brasil, né? E lá a gente estava com uma coleção toda de inverno já. E aí eu vim pensando que eu não ia usar logo aquelas roupas, né? Acabou que na semana seguinte o tempo aqui virou e a gente acabou usando todas aquelas roupas, já comecei a usar as roupas novas que eu trouxe. Mas eu acho que é muito interessante essa coisa de você comprar alguma coisa que faça sentido naquela viagem, que faça você entrar nesse cenário. Entrar no clima, né? Eu acho que funciona bastante. Então, pra gente funcionou nessa questão do chapéu, porque elas compraram, e depois ali no último dia é o dia que a gente vai comprar o souvenir, né, pra trazer. Sim, isso não dá pra deixar, né? Todo mundo vai a Paris, tem uma torre, seja um chaveiro, seja alguma coisa, porque tem esse charme, né? É como se você estivesse trazendo um pedaço, né, da cidade que você foi, né? E Paris e roupa não deixa de ser um souvenir, né? Porque Exatamente. se você tá usando um blazer que você comprou na viagem, você vai lembrar daquele dia, daquele momento, você se sente bem. Então eu gosto de olhar pro meu guarda-roupa e ver pedacinhos de diferentes lugares, diferentes cidades. Então, para mim, eu prefiro trazer uma roupa do que trazer um chaveiro, por exemplo, né? O guarda-roupa, ele conta história, né? Então, isso faz parte dessa biblioteca de histórias, né? Então, se a roupa tá contando de um lugar que você foi, isso é muito interessante também. E essa viagem foi realmente especial. Quando a gente chegou lá, tava um dia bastante quente. Tá, mas antes de me contar do primeiro dia que chegou, eu queria que você me dissesse, assim, minha curiosidade, qual era a tua expectativa de Paris e como foi a realidade? Qual foi a tua sensação com o teu primeiro dia de Paris, assim? Então, quando a gente chegou por Orly, né? É um aeroporto menor, né? Pequeno, parece um pouco o aeroporto aqui nosso de Curitiba. Então isso foi bacana, porque a gente não fica tão disperso, o grupo ficou bem ali unido. Foi fácil da gente sair de lá, porque já tinha ali o pessoal do transfer esperando e tudo mais. E daí quando você sai do aeroporto, o aeroporto é um pouco afastado, parece que você não vai ver aquele glamour, né, aquela cidade linda que é Paris. Mas quando você vai começando a entrar na cidade, daí é como se você estivesse entrando nos cartões postais, né? Então você começa a ver as pessoas na rua, você começa a ver os cafés, você começa a ver a arquitetura de Paris, né? E daí você começa já a entrar naquele cenário, né, que você sempre esperou ver. E aí é uma sensação muito bacana, né, de você estar ali. Não te frustrou Paris, então? Não, ela é linda. É lindíssima, tanto que eu vou voltar em abril. Exatamente, eu acho que vai estar no teu calendário anual essa viagem, né? Porque... 2 vezes por ano agora. Porque uma coisa é primavera e outra coisa é outono, né? As cores são outras, né? O momento, o clima. O clima muda muito na Europa, né? Eu que já fui, por exemplo, a Paris, quando a minha primeira vez foi no inverno, né? Que fui a Versalhes, assim, as fontes não estão funcionando, né? Você tem muitos lugares fechados, né? Por conta do inverno, do frio, paisagem diferente. Eu me conecto com o inverno, com paisagem de inverno na Europa, acho lindíssimo, neve, essas coisas eu acho legal. Mas quando você vai para a Europa no verão ou na primavera, que você tem as flores nos jardins, muda tudo, né? Estava tudo muito florido, né? A gente foi no Museu da Moda, que estava super florido, jardim lindíssimo, flores maravilhosas, como a gente nunca viu aqui. As nossas flores são lindas, mas como lá eu nunca tinha visto. Então, flores maravilhosas. O Versalhes estava maravilhoso, né? O Jardim de Versalhes estava incrível. E você foi pro Pôr do Sol em Versalhes, né? Isso. Pôr do Sol em Versalhes, estava lindo, lindo, lindo. É encantador. Só em Versalhes a gente andou 21 quilômetros. Então, tudo. No dia a gente andou 21 quilômetros e assim, andaria mais. Nós só não andamos porque estava fechando o castelo e já estava escurecendo e não daria mais para andar. Mas se pudesse voltar no outro dia, a gente voltaria. E pensar que é um lugar ainda vivo, né? Esses tempos teve um jantar, né? Que eles receberam toda a realeza britânica em Versalhes, né? O governo francês. Gente, na foto, era aquela mesa, assim, dos filmes, dos seriados da monarquia. Aquela mesa, assim,
sei lá, para 200 pessoas. Então imaginar um lugar desse, né, que se reinventa e que tem... Eu acho que Paris é um lugar assim que você tem os clássicos, que a gente chama os must-sees, né? Então não tem como ir a Paris e não ver a Torre Eiffel e não ir ao Louvre. E ao mesmo tempo eu vejo que Paris, ela acolhe todos os interesses. Então quem gosta de cultura, quem é mais fã de artes, porque tem gente que passa na frente do Louvre, tira uma foto e vai embora. Tem gente que passa o dia inteiro lá dentro, né? Curtindo todas as obras, porque estuda a história da arte. Porque a gente vê que a gente tem que se conectar com o destino de alguma forma, né? Então vocês se conectam no viés da moda, né? No viés do estilo, enfim. Então vocês veem uma Paris que o turista normal não vê, assim como uma pessoa que vai com foco em história da arte. Então olha como Paris tem várias vertentes, né? E aí quando a gente chegou lá no primeiro dia, a gente já foi para um passeio de Batoumuche, que também foi no entardecer, né? E foi um passeio onde a gente deu uma volta ali no Rio e fomos vendo os principais pontos ali. Foi um passeio, acho que de umas 2 ou 3 horas, 2 horas. Ali que você viu a Torre Eiffel pela primeira vez. Viu a Torre Eiffel pela primeira vez. É mesmo assim, é a tua primeira vez que você fica naquela expectativa, né? Como é essa torre, quando eu vou ver e como ela aparece. Eu acho que toda primeira vez em Paris você tem essa ansiedade gostosa. Foi maravilhoso. Daí a gente viu a Torre Eiffel, a gente viu já a Notre Dame, né? A gente vê alguns museus que estão ali próximo ao Rio, né? A gente vê os parisienses, porque eles fazem muito piquenique ali na beira do rio, né? E é assim um momento maravilhoso. Tava muito, muito lindo o pôr do sol. Eu vi nos seus stories. Tava muito, tá muito gravado lindo nos seus sol. destaques no Instagram para quem quiser ver. Tá gravado, podem olhar lá no Instagram, é maravilhoso. E aí depois a gente foi jantar, né? Então a gente jantou num café bem bacana lá de Paris. E depois algumas pessoas foram descansar. Mas nós não. A gente foi pra Torre Eiffel. A gente vê a Torre Eiffel acesa à noite, né? Lindo. E daí quando a gente chegou lá, ela tava sem piscar e tem de 15 minutos ela pisca, né? E aí foi maravilhoso. Eu fiz uns stories, né? Daí liguei pra minha mãe. Então é muito lindo. É encantador, né? Tem esse lado do encantamento. Depois a gente andou de tuk-tuk, né? Que é uma coisa que turista faz, daí a gente quis fazer também. E até bacana dar uma dica, né? Porque na hora que você pergunta quanto é, ela mostra uma tabela. E daí você vê lá 25 euros. Só que é 25 euros por pessoa. Aí é que você vai pagar, é que ela fala. Que é por pessoa. Olha né? só o perrengue, né? Aí a gente não sabia, a gente achando que era 25 para 3, né? Mas não, era 25 por pessoa, então... tem que tomar esse cuidado também, né? Aliás, Pablo, passe todas as dicas, conta os perrengues, porque... Paris é uma cidade tá muito tranquila, principalmente nas regiões que a gente andou, né? Em Paris existe o Triângulo d'Or, que é o Triângulo de Ouro, que é basicamente onde a gente fez a nossa parte de peregrinação ali nas lojas de luxo. Então, essa parte é uma parte nobre assim, de Paris, né? Onde tem as grandes maisons de luxo. Nessa região você pode andar tranquilamente. Você pode andar com joias, você pode andar com o celular na mão, você pode andar tudo tranquilo. O ruim é quando você pega metrô, porque no metrô tem batedores de carteira. Ali perto da Torre Eiffel tem alguns ciganos, né? Tem aquelas pessoas que ficam vendendo coisas, então ali tem que tomar algum cuidado, porque são lugares muito turísticos mesmo. Mas ali naquele pedaço onde a gente andou, as pessoas andam com joia, andam com bolsa de luxo, e não tem problema nenhum. Então é bem tranquilo, né? A gente se sente muito seguro. E o brasileiro que fala um pouquinho de francês, né? Um pouquinho que eu digo pouco mesmo. Se você já chega falando francês, ele já fica mais aliviado. Né? E depois o inglês, ele entende inglês, ele fala inglês, né? Principalmente nos lugares que atendem turistas. De turismo.
Então, mas você precisa falar um bonjour, você precisa je ne parle pas français, e daí você já fala que você não sabe falar francês e acaba dando tudo certo e se conectando, né? Sim. E eles estão acostumados com isso. Aonde você não... E no restaurante, assim, tem vários tipos, né? O restaurante que é mais bacana, mais sofisticado, o atendimento é muito bom, né? E por conta do público e tudo mais. Os restaurantes que são mais populares, aí o atendimento não é tão bom, mas é o que a gente resolve ali pro dia a dia, resolve pro né? dia a dia. E qual foi o restaurante mais top dessa viagem, né? A gente foi no Kong, que é um restaurante muito famoso, né, que tem uma arquitetura muito bacana, tá lá nos meus stories também, que ele é todo transparente, ele é todo de vidro, então você fica ali do lado dessa Maitene, que é uma grande, um grande magazine, né, de moda de luxo, do lado da Louis Vuitton, onde a gente tem o museu da Louis Vuitton também, e é um local muito bacana, assim. Gostei bastante, ele é muito bonito, a comida é muito boa, atendimento maravilhoso. Precisou reservar antes? Tem que reservar, todos os restaurantes bacanas você tem que reservar. Mesmo se eles tiverem lugar, você tem que reservar, né? É etiqueta do etiqueta, não tem jeito. Eles não gostam de grandes grupos, então a gente ficava cada um numa mesa, né? Cada grupo numa mesa, porque eles não gostam de juntar mesas para muita gente. Então a gente fazia várias reservas assim junto. A gente foi no Siena, que é um restaurante também muito legal. A gente foi no Matignon, que é um restaurante carésimo, mas que é muito legal. Que vai assim, jogador de futebol, estrela de Hollywood, né? Sim. E é muito bacana. Porque a gastronomia está muito conectada com a viagem, principalmente hoje. Então você quer conhecer, ainda mais na Europa, que tem restaurantes Michelin, né? Que tem chefes renomados. Então a experiência gastronômica, ela é importante na viagem, porque isso também cria uma memória, né, gostosa, assim, daquele momento, né, com amigos, uma boa comida, uma boa bebida. Então a Europa instiga isso, né? Então você pode curtir a gastronomia em Paris, tanto em restaurantes de luxo, quanto, né, quem nunca foi lá, comprou uma baguete, um queijo, um vinho e foi pro hotel e ficou de boa. Sim. Isso é você se permitir, né, mas ao mesmo tempo você ter essa curiosidade de entrar no supermercado local, né, ir nas até pra você ver como que o parisiense vive, né? Você sentar para tomar um café e simplesmente ter tempo de olhar, curtir a paisagem urbana de Paris, que é lindíssima, né? E aí, o que a gente fala, né? Almoçar, a gente almoçava em lugares mais tranquilos, né? Que eram mais tranquilos. A gente foi no Café de la Paix também, que é um lugar maravilhoso, ali perto da ópera, né? Da Ópera Garnier, também é bem bacana, um lugar bem tradicional. A gente foi para almoçar, mas a gente se resolvia ali nos lugares mais tranquilos na hora do almoço. E daí no jantar a gente ia para restaurantes mais bacanas, né? E vocês seguiram muito a rota Emily em Paris, assim? Me conta como é que lugar vocês a gente foi no escritório da Emily, a gente jantou no restaurante que ela almoçava, né? Que era aquele restaurante... Do chefe? O restaurante do chefe, não? Não, era do restaurante que ela almoçava com os colegas dela de trabalho. Tá. Então a gente almoçou. Eu assisti a série nesse restaurante, então tô lembrando. Vou dar uma olhada. A gente almoçou ali. A gente foi em vários locais assim que a Emily passava. E onde ela trabalhava, como é? Um lugar para visitação? Todo mundo vai lá agora para poder Mas só ver. para ver. Entra, não? Não, tem a porta, né, que ela sempre entrava, e do lado tem uma galeria de arte. Então o pessoal vai ali pra tirar foto e tudo mais, né? E a gente foi num cabaré, que é um cabaré que não vai turista, que é um cabaré que o parisiense vai. Então eu achei bem legal. Tinha até um cantor que
participou do The Voice, ganhou o The Voice, estava lá cantando. Olha só. Então é um lugar bem parisiense, só com parisienses E qual que é o mesmo. conceito de cabaré, assim, para Paris, para quem nunca viu? Então, em cima você tem janta, né? Então você pode jantar ali e tudo mais. Tem uma pessoa cantando a capela. E embaixo tem uma banda. E daí é como se fosse um porão, assim, de um castelo, sabe? E aí é uma banda mesmo para as pessoas dançarem. Então é um lugar para jantar, para dançar, altas horas. Não, eu saía de lá às 5 horas da manhã, dormia 2 horas e depois estava lá com as alunas, né? Então foi muito legal essa parte também. E aí depois que acabou o curso, no curso a gente foi para várias lojas super importantes, né? A gente foi para Cartier, então a gente conheceu como é a filosofia da Cartier. A gente foi no 3º andar da Cartier, numa loja nova que tem agora em Paris, que é ali perto da Place Vendôme, onde a gente tem as joalherias, né? Onde a gente tem o Ritz e onde a Chanel morava. Então essa Cartier, ela foi toda reformada e ela tem 3 andares. Então no primeiro andar é onde a gente tem os artigos de porta de entrada, que eles falam, que são aqueles para todo mundo, né? E a gente foi até o 3º andar, que é onde a gente tem os artigos que são de alto luxo, né? Que aí não vai todo mundo, é só pessoas convidadas. Certo. E participar disso foi maravilhoso. A gente viu os maiores diamantes que a gente tem, a gente viu as pedras preciosas da Cartier, fomos recebidos nas salas onde ficam quando vão os sheiks ou milionários que querem fazer aquisição de peças icônicas da marca. A gente foi na Tiffany também, a gente tomou um café na Tiffany no primeiro dia. Foi maravilhoso também. A gente aprendeu um pouco sobre as pedras preciosas, aprendemos como olhar um diamante, a lapidação, porque a Tiffany ela fala que não importa que o diamante seja grande, ele precisa brilhar, e para ele brilhar ele tem que ter uma lapidação muito boa. Então a Tiffany ela oferece isso, uma lapidação premium, né? Uma lapidação que tem aí o brilho como seu principal fator. E daí a gente ela ensinou a gente a olhar o diamante, a gente vê o diamante, como é essa lapidação. Depois a gente as meninas tiveram uma aula de automaquiagem, né? Também foi bem legal, numa marca super bacana. Elas entenderam um pouco sobre os produtos e tudo mais, e mais como se automaquiar. A gente foi na Chanel, na primeira maison da Chanel. Uau. E aí a gente foi na escada que a Chanel fazia os desfiles. A gente foi onde ela ficava escondida para ver a reação do público quando as modelos desciam vestidas. Então foi muito legal essa parte também. Os lugares contam histórias. Exatamente. Isso que é mais interessante de Paris, por ser uma cidade, né, que conta histórias. E é tão interessante você comentar isso, né? Porque o turista regular, se ele não tiver acompanhado, né, de um grupo, né, não tiver reservas, ele não tem acesso a esse mundo, né? É algo totalmente exclusivo. Essa escada ela é bem fechada, ela é só realmente para quem conhece alguém que pode ir lá visitar, não é aberto ao público. E como precisa ter também esse acompanhamento de quem explique, né? Quem proporciona esse aprendizado. Senão simplesmente você vai olhar a escada e vai dizer, uma escada, tudo bem. Fica superficial, né? Então, e quando a gente conecta isso, né, com o turismo de experiência, uma das premissas do turismo de experiência é a aprendizagem. Exato. Então, o que eu vou aprender daquele lugar, do que eu estou visitando, isso vai realmente... Eu vou ter uma memória melhor, né, do lugar. E aí depois a gente foi no Museu de Saint Laurent, né? Então lá no Museu de Saint Laurent a gente tem onde era o ateliê dele, né, com tudo que ele tinha. E aí a gente tem na mesa dele, foi tudo, quando ele morreu ficou tudo parado exatamente como ele deixou, né? Então é como se ele ainda tivesse por ali, tudo foi mantido da forma como ele deixou. E aí a gente tem a mesa dele, que tem 1 metro de tecido, que tinha sido de Dior, que quando ele foi para a Maison Dior, ele ficou com aquele metro de tecido, ele colocava na mesa dele para dar sorte.
e uma bengala que pertenceu a Dior também, que ele pegou para ele. Então isso estava na mesa dele, e eu achei muito legal, assim, né, ele preservar isso, né. Ou seja, todos esses grandes nomes, né, da moda, essas grandes marcas estão ali em Paris, né? Estão em Paris. E todas na mesma região. Né? Todas na mesma região. Todas juntas. Então é uma imersão realmente, exatamente, né? Esse foco. Aí depois a gente foi na Dior, na Galeria Dior, que aí é maravilhoso, porque eles fizeram toda uma interação, né, de luzes, de cores, de música para as roupas, e essa exposição o tempo inteiro vai se mudando, né? Então você pode, cada época de Paris que você vai estar de um jeito diferente. Quando você sai da exposição, você tem algum artesão da Maison fazendo alguma coisa. E dessa vez elas estavam fazendo uma bolsa, ensinando e mostrando como era a confecção da bolsa. E aí é bacana para você ver o quanto de trabalho artesanal que é para se fazer uma bolsa, né? E por que uma bolsa da Dior ou de uma marca de luxo custa tanto, né? Que existe todo um planejamento, existe todo um trabalho que é feito à mão, uma por uma. Então realmente é um trabalho maravilhoso. No Museu da Moda, como Paris vai ser agora a sede das Olimpíadas, a gente estava tendo uma exposição que chamava A Moda em Movimento. Então mostra desde a época que o esporte era só para homens, né, até a época que as mulheres começam a entrar no esporte. Então como que era essa roupa, a evolução dessa roupa. E foi algo que me deixou assim muito encantado de ver, porque a gente não tem no Brasil acervo de roupas antigas, né? Tudo que a gente tem de roupa antiga foi perdido. E lá eles têm essas roupas que são do tempo das rainhas, dos reis, né? E a gente vê o trabalho que é um trabalho impecável numa época onde a gente não tinha tecnologia nenhuma para se fazer aquilo, era tudo feito à mão, eram muitas pessoas. Então, para quem gosta de moda, é algo incrível, e foi muito interessante. Foi assim uma viagem de muita inspiração, mesmo para você, professor, profissional, você voltou muito inspirado com tudo que você viu. Nossa, é maravilhoso. E é assim, uma viagem que você já fica pensando em voltar. Você sai de Paris já com vontade de voltar de novo, né? Tanto que a gente tem alunas que saíram dessa experiência e que já falaram que vão voltar em abril, né? Então, é maravilhoso. Porque muda, né? Como você falou, muda o clima. Vocês queriam programações diferentes, porque, né, a Carol que recebeu vocês lá e faz parte, né, da organização do curso, é alguém que mora lá, né? Sim. É brasileira, então tá recebendo todo mundo assim, né, da forma bastante acolhedora. E qual foi assim a experiência das alunas, assim? Conta, porque algumas já conheciam Paris, outras foi a primeira vez. O que elas contaram para você? Qual foi é uma forma nova de se ver Paris, né? Porque quem vai como turista vai para ver os pontos turísticos e só, né? Sim. E dessa vez elas foram para aprender um pouco mais e aprender sobre aquilo que elas realmente gostam, né? Que é moda e mercado de luxo, né? Então é diferente a forma como se é. E bacana de ver é que as lojas de luxo, elas ficam cheias como se fosse uma liquidação da C&A. Mesmo? Que você tem que correr atrás dos vendedores para ser atendido. Olha né? Só. E assim, super lotadas, filas enormes, gigantescas na porta para entrar. Na Louis Vuitton, na Dior, na Chanel. E aí as pessoas ficam esperando na porta. Sim, porque ir na Chanel em Paris não é ir em qualquer Chanel, não é comprar qualquer bolsa Chanel. Né? Eu acho que isso muda bastante, faz parte da experiência. Exatamente. Quem busca Tanto que o pessoal que sai, né, que já fez a sua aquisição, porque as pessoas entram lá não é para ver a loja. As pessoas entram para comprar de verdade, de fato. E aí quando elas saem da loja, elas tiram foto com a bolsa na frente da loja, com o logo da marca, né? Então é realmente assim, um ponto turístico que as pessoas vão para comprar, para ter aquela lembrança e aquela experiência. O mercado de luxo em viagens é muito movimentado. Muito. Ou seja, tem muita demanda
E a gente vê, eu te falando, né, como agente de viagem, a gente vê muito pouco algo já, assim, pronto nesse sentido, né, de roteiros de moda ou coisa assim. Eles realmente são oportunidades muito exclusivas, né, e realmente é muito legal pelo Centro Europeu poder ter esse tipo de viagem, né, esse tipo de aperfeiçoamento, esse olhar em loco, do que a gente consegue muito em sala de aula, né, Paulo? Você que dá aula no dia a dia muito, mas assim, poder ter aulas assim... E uma coisa assim que eu vi que as alunas também se emocionaram bastante, que foi quase unânime, foi chegar na Galeria Giori e ver o New Look, né? Que todo mundo estuda, vê a foto nos livros e na internet, mas nunca chegar perto. Então, tá do lado do New Look que revolucionou a moda, né? Ver aquela roupa, né, que Dior fez. Então isso foi também bem bacana. Tá lá em exposição na Galeria Giori. Eu acho que quem gosta de moda, mesmo que uma pessoa que não é profissional de moda, mas que gosta, eu acho que é importante passar por essa experiência. E aí depois que terminou o curso e tudo mais, que a gente foi também em vários museus, né? Vimos várias obras de arte, a gente fez uma aula de aquarela no Jardin de Tuileries, né? Então foi muito bacana, que é um jardim maravilhoso, lindíssimo. Depois de ter terminado toda essa experiência, que foi uma experiência super bacana, cada um foi fazer um roteiro. Então teve alunas que foram para a Disney de Paris, eu fui para Versalhes, eu fui para o Monte São Michel, né? Que também é um destino que eu queria muito conhecer e que eu achei fantástico, que realmente é como se você estivesse dentro de um cenário de filme mesmo, né? Então vale a pena conhecer. Esse aspecto, né, histórico, né? A França puxa muito toda essa questão da realeza. Então eu particularmente me conecto muito com isso, assim. Eu sou apaixonada por histórias de rainhas, né? Rainhas inglesas, francesas. Então eu vou já com a minha listinha dos palácios, todos os castelos, eu sei qual rainha e o que aconteceu ali. Então, e isso também é muito tema, né? A gente vê muito isso nas séries, né? Acho que Emily em Paris trouxe muito essa questão da moda mais contemporânea, né? Isso levantou também, porque eu vejo que é um roteiro, assim, é muito comum a gente ver isso no turismo, assim, os filmes e séries motivarem viagens para conhecer os lugares. Né? E Emily conecta com moda em Paris, né? E falando de moda em Paris, eu depois que voltei, já tinha visto a série inteira, voltei a ver antes de viajar, e agora eu tô revendo desde o primeiro episódio novamente, né? Porque a gente vê, nossa, eu vi isso daí, nossa, que legal, isso é tão interessante, olha que legal, eu tava lá. Então você começa a ter aquela nostalgia de Paris novamente, né? Porque ela mostra muitos lugares icônicos de Paris que quem vai a Paris tem que conhecer. E você veja, né? Vocês ficaram 7 dias, né? Basicamente em Paris, né? Tirando esses dias de passeios. E aí poderia ter ficado 2, 3 semanas facilmente, né? Porque em Paris tem muitos cantinhos. Não, eu poderia morar facilmente. Você poderia morar. Que eu quero nunca mais sair de lá, né? Eu busco isso, assim, eu acho que também é uma coisa bacana. Então, é legal, você vai para Paris, você vê a Torre, vai de novo, você vê, mas e buscar lugares diferentes a cada nova visita de uma mesma cidade. Né? Nossa, agora eu já tenho vários roteiros que eu vou fazer quando eu for, né? Então, novos lugares que a gente vai. E no próprio roteiro que a gente vai fazer em abril, a gente já tem várias outras experiências que são interessantes. Então a gente já sabe aqueles que a gente não vai fazer porque não foram bons, mas não foram tão especiais. Então o próximo roteiro vai ser muito especial mesmo. Não, e dá para explorar, né? A última vez que eu fui, eu foquei bastante na França, assim. Eu cheguei e fiquei alguns dias em Londres, que eu sou apaixonada, né? Porque lá a monarquia é viva, né? Então, se eu sou apaixonada por monarquia lá em Londres, eu fico deslumbrada. E aí em Paris, né, a gente sempre curte um pouco a cidade, mas eu fiz uma viagem de carro, sabe? Fazendo Vale do Loire, que tem como fazer, né? Bate-volta, saindo de Paris para conhecer os castelos, mas merece estar nessa região.
E o dia, aí eu falo, nas viagens a gente tem que fazer alguns luxos, não tem, Pablo? Tem. Né? Porque se a gente Não merece, pode pensar em euros. Não, a gente tem que pensar, isso aqui tá bom, é 300? Tá bom, tá 300, bom, tá barato. Né? E aí você olha aquela coisa assim e fala, não, mas eu mereço. Né? Não é sempre que eu venho aqui, né? Eu não sei se... Né, a gente sempre pensa assim, né? Viver o momento, viver hoje. Gravei já um podcast sobre tendências de viagem com a Carol, né, que trabalha pesquisas na área, e fala, né, que turismo é uma prioridade. As pessoas, além de ver a importância das viagens, elas entendem o bem que a viagem faz pra gente. Sim, né? Com certeza. A gente volta revigorado, a gente volta feliz, a gente volta animado, né? A gente volta falido, mas a gente fala assim, estou feliz. Falido, mas feliz e realizado, né? E aí daí nessa viagem, né, que eu tava fazendo Vale do Luar, como eu me conecto com essas questões de monarquia, qual que é o meu luxo? Eu falei, eu quero dormir num palácio. Não me interessa o preço dessa diária, né? Porque é muito comum lá nessa região, você teve, assim, os castelos são mais vinculados a visitas, mas os palácios da nobreza, eles são hospedagens, né, de diferentes níveis. E aí eu lembro, Pablo, quando eu entrei naquele quarto, assim, que era papel de parede da mesma estampa da almofada, da mesma estampa da cama, sabe? Aqueles lustres, aquela coisa... Sabe, eu me emocionei, assim. Falei, gente, esse é um lugar histórico, né? Aqui eu me imaginei, né, tantos anos atrás, séculos atrás, e imaginar como era a vida da nobreza e como era estar naquele lugar. Então, sabe, é a emoção, e isso é muito particular, porque assim, pra mim aquilo foi incrível, mas pra outra pessoa, capaz que eu vou gastar em euros pra dormir num lugar com papel de parede florido, assim, né, entendeu? É muito pessoal, né, e eu acho que isso você viu, né, então como vocês são dessa área, vocês se conectaram com isso. E é um momento para você aproveitar e para guardar para sempre, porque nunca mais você vai... passar naqueles mesmos lugares, naqueles mesmos momentos. Você pode passar de novo, mas não naquele mesmo momento, naquele mesmo instante. Então, é aproveitar o que você pode, né, naquele momento e guardar para sempre. Sim, e ficar com esse... e a cada viagem pensar, eu falo muito isso né, no meu dia de profissional, né, eu sou professora, mas também agente de viagem, as pessoas têm muitas dúvidas na hora de planejar um roteiro, e às vezes a gente tem aquele impulso, assim, de ficar 2, 3 dias em uma cidade e em 15 dias fazer 3, 4 países. Então hoje a gente já não é mais o foco do momento, então hoje vale muito mais a pena fazer mais viagens e focadas em determinados países, porque a França é riquíssima, né? Exatamente, a França é riquíssima, explorar bem Paris, né, poder, como você falou, visitar a torre de manhã e de noite, ir para lugares que não são ali o top 10 do TripAdvisor, que são os lugares que você tem que ir. Poxa, se eu não gosto desse tipo de lugar, eu não preciso ir, né? Exatamente. A gente tem que tornar a viagem o mais pessoal possível. E essa preparação, né, você citou, eu assisti os episódios do Emily em Paris antes, isso é extremamente importante, né, você se preparar, porque aí você chega lá que nem a expectativa, né, poxa, eu estudei, eu vi nos livros, é a mesma coisa quando a gente vai no museu e a gente vê certas telas, certas obras, que assim, te emocionam, porque está na tua memória afetiva, você lembra de quando você estudou aquilo. Então, hoje o turismo está trabalhando esse foco. Então, eu como profissional sempre dou essa dica, se prepare antes da viagem, né? O que você Senão gosta? Você não aproveita tanto, você não aproveita, estuda, porque aí você vai ter mais momentos de emoção. Quando você chegar e ver... Porque assim, por mais que você tenha visto nos filmes, que você tenha visto no YouTube, fotos, quando você chega lá, com os seus próprios olhos, sempre vai ser diferente, porque vai entrar o aspecto da emoção, né? E olhar os pequenos lugares, né? Se permitir caminhar, não é uma delícia, por exemplo, caminhar sem destino, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Caminhar despretensiosamente, prestar atenção, e isso a gente faz quando a gente tem tempo, porque se eu precisar fazer Paris em 1, 2 dias, eu não vou conseguir ter essa sensação, ter essa conexão com a cidade. Eu acho que Paris em 1 dia ou 2 não vê nada, precisa ficar muito mais. Suficiente, né? Tem que curtir o lugar. E a ideia do nosso podcast é essa, né? A gente poder inspirar as pessoas, além
das cidades do foco do cartão postal, com esse olhar tanto de profissionais, né, com esse olhar específico para trazer essa inspiração do que visitar além do óbvio. Então a gente quer sempre aproveitar nessas viagens recentes, né, porque agora você já está com a mala pronta para voltar. Eu tô com a mala pronta para voltar em abril, né? Cores em Paris em abril, e vai ser uma experiência incrível. A gente já sabe aí alguns lugares, né, que a gente vai, que vão ser diferentes desse de agora. Então, convidar quem é interessado, né, para entrar em contato com você na H-Tour para fazer essa experiência junto com a gente. Com certeza vai ser uma experiência, assim como foi para mim, inesquecível, vai ser para você também, né? E nós vamos a novos lugares. E o que é mais importante a gente falar, né? A gente tem uma pessoa em Paris, né, que cria os roteiros e que encontra aí as possibilidades para a gente fazer esses programas que quem vai a Paris e que não tem esse conhecimento não iria conseguir. A gente vai junto com a Luciana Ures, que é uma especialista em cores e que já foi para Paris aí mais de 10 vezes e que sabe como conectar e como buscar esse conhecimento das cores, as paisagens e as obras. E vai comigo, que sou super animado, né? E que a gente não para fazer as outras coisas depois que o curso acaba. Ou seja, é uma programação intensa e muito especial, né? Muito que a gente montou juntos, porque tem isso, né? Tem o momento de gastronomia, tem o momento de estudar, tem o momento de explorar, de conhecer, de viver o lugar. Então, é muito alinhado com o discurso do que a gente promove, né, no turismo, em sala de aula e tudo, e as vivências são incríveis. As viagens nada substitui a experiência em loco de uma viagem. Nada. E quando a gente fala de Paris... E tudo que a gente falou, eu tenho certeza que quem nunca conheceu ou que já conheceu e que gosta de Paris, teve assim um gostinho, mas não a ideia, a plenitude do que é estar lá e participar e viver tudo isso. É maravilhoso. Com certeza. E para a gente fechar, Pablo, eu queria que você comentasse assim, para viajar para Paris sem perrengue, né? Quais são as suas dicas pelo que você viu? O que é importante? Qual é o seu recado? Eu acho que muita gente pensa assim, é roteiro muito caro. Na verdade, se você já vai com planejado a tua hospedagem, né, a tua ida e volta, eu acho que isso já é uma coisa super bacana. Então, hospedagem, ida e volta planejado, ok. Alimentação, né? Geralmente você vai com o hotel já com café da manhã, mas se o seu hotel não tiver café da manhã, lá tem muitos cafés, então acho que é até interessante. Né? Exatamente, então é até interessante você tomar café nesses lugares. Um café com brioche não é tão caro. Então, facilmente você se resolve ali. Com no máximo 15 euros você toma um bom café. O almoço, você se resolve às vezes com 15, 20 euros. Ou às vezes, se você quiser uma coisa a mais, de repente 30 euros. Então, o planejamento que nós fizemos era que a gente gastasse por dia 100 euros. Mas tem dia que você gasta muito menos do que isso. Dependendo do lugar que você vai, tem dia que você gasta um pouco mais. Então, planeja que você vai gastar 100 euros, mas às vezes você gasta menos do que isso, com certeza. A gente gastou mais porque a gente foi em lugares mais de moda e tudo mais, mas se você quiser fazer um planejamento e economizar um pouco mais, você consegue facilmente, tem muitas opções. Né? Você pode também ir num restaurante super chique para ter aquela experiência do momento e de repente ao invés de você comer um prato, você comer uma pizza que custa lá 15, 20 euros. Então existe essa possibilidade também. Todos os lugares são obrigados a te dar uma garrafa de água, né? Porque a água de Paris é potável, então às vezes você não precisa tomar um refrigerante, você toma uma água, isso já economiza. Ao invés de você tomar um refrigerante, é melhor você tomar um vinho, que às vezes fica mais barato. Muito mais gostoso. E muito mais gostoso. Então, essas são as possibilidades. Então, o dinheiro da alimentação, tomar cuidado com o metrô,
né? De Uber a gente anda facilmente por lá tudo. Se você pede Uber Black, você anda de Mercedes, você anda de BMW, você anda de Mustang, né? Então isso é muito uma legal. diferença pequena na viagem, né? E faz toda a diferença, né? Você chegar de BMW, de Mercedes, né? E como a gente estava falando, são pequenos luxos, né, que a gente se permite pra gente curtir o lugar, a gente tá de férias, a gente tá, né, numa imersão, então isso... E quando a gente foi no Ritz, a gente foi tomar uma champanhe no Ritz, a gente tava na festa de aniversário do Ritz, daí tinha várias personalidades, várias pessoas famosas saindo do Ritz. Muito legal, são coisas que a gente, né, não vê. E era uma festa temática, então o pessoal de roupa de gala, sabe? Que lindo! Foi muito legal. E foi uma coincidência, a gente não tava ali por essas ocasiões, né, inesperadas são tão legais, né? Aquela coisa, você tá no lugar certo, na hora certa, aquilo acontece. Então você tem que deixar esse tempo, né, para as coisas acontecerem, né? Isso é muito bom. É aproveitar o momento e ir. Com intensidade. Com intensidade. E a viagem foi perfeita, não aconteceu nenhum perrengue. As malas chegaram, deu tudo certo, foi incrível. Exatamente. Essa é a ideia, né? E, Pablo, queria te agradecer. Imagina, foi um prazer. Adorei, né? Porque a gente conversou bastante da viagem, mas eu falei, não, vamos trazer isso pro podcast, porque eu acho que assim, tem tanto conteúdo interessante, tanta dica, né? Tantas ideias, inspirações dessa viagem que valem pra gente pensar, né? Das próximas, então a gente quer aqui só ficar instigando o pessoal a viajar cada vez mais, né? Então, assim, obrigada a você também que esteve acompanhando aqui com a gente esse papo incrível. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Será um prazer ter você aqui no nosso próximo episódio. E até a próxima. Curta e compartilhe o podcast do curso de Turismo do Centro Europeu. Revoar. Quem não tem um perrengue de viagem para contar? Você sabe quanto um bom agente de viagens pode te ajudar a evitar ciladas? Eu, Raquel Pazini, vou receber vários profissionais do turismo. Juntos, vamos compartilhar dicas, experiências e aprendizados para que você aproveite ainda mais as suas aventuras pelo mundo. Tenha um novo olhar sobre o turismo e embarque com a gente. Aqui no Viagens Sem Perrengues, o podcast de turismo do Centro.